Bom dia. Vocês já têm alguma dúvida que queiram começar a conversar? Eu tenho, professor. Fala, Bom dia. Pedro. Bom dia. Eu tenho dúvida no exercício 4, letra D e letra E. Eu fiz a letra E, mas agora eu não sei se ela é, tipo, eu fiz a letra E, mas eu não sei se eu acabei fazendo errado e ela seria a D e a E é diferente, e aí eu não sei se eu fiz corretamente. É a 4, né, que você falou? Isso. A 4, ele quer que você exemplifique o espaço amostral, né? Então, peraí só um pouquinho. Aqui, vamos ver. Um dado é lançado duas vezes consecutivas. Então, você tem a primeira e a segunda vez, o resultado da primeira e da segunda vez. Então, nesse caso, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 2, 2, Certo. 3, 4. Vai ter 36 resultados possíveis aí, porque a primeira e a segunda vez importa, né? Certo. Aí no item B, dois dados idênticos são lançados ao mesmo tempo, né? Então, se eles são lançados ao mesmo tempo e são idênticos, então não dá para saber se o 3, quem tirou 3 e quem tirou 2, ou quem tirou 2 e quem tirou 3. Então, nesse caso, o espaço amostral seria, quando tivesse os mesmos números, você não repete, né? Então, ficaria 2, 3, 4, 5, 6, depois 2, 3, 4. Não vai colocar 2, porque já teve 2, tá? E assim por diante. Sim. Então você vai ter 30 resultados. Não. Você vai ter combinação de 6, 2 a 2, 6 vezes 5 dividido por 2, 3 vezes 5, vai ter 15 resultados possíveis aí. Né? Não, 15 não. 6 vezes 5. Mas aí você tem. O meu aqui deu 21. 21. É porque você vai ter 6 mais 5 dá 11, mais 4, 15, mais 6, 21. Exatamente, 21 resultados. É isso mesmo. Aí no item C, dois dados são lançados e o resultado da soma das faces é anotado. Então aqui é o resultado da soma. Então o espaço amostral vai ser 2, 3, 4, 5 até 12. Né? Então, é isso que eu queria saber, porque eu anotei até 12, só que eu fui fazendo fácil por fácil. Então, tipo, não deu só de 2 até 12 uma vez. Eu fui anotando várias vezes, por Ah, exemplo, não, teve várias vezes que deu 3. tá, mas o espaço amostral é o conjunto dos resultados possíveis. Então o mesmo resultado você não repete, porque ele já está lá no conjunto. Né? Certo, tá bom. Então, quando você tem mais situações onde dá o mesmo resultado, isso daí vai contar para calcular a probabilidade, mas o espaço amostral é o conjunto dos resultados possíveis. Então, aquele resultado, mesmo que seja possível acontecer muito mais vezes do que outros, no espaço amostral ele entra com uma vez só, porque é o conjunto, né, dos resultados possíveis. Então, aqui é os números de 2 a 12 mesmo, no item C. Tá certo. E aí, no item D, anotando-se a configuração por ordem de idade. Então você tem do mais velho para o mais novo. Então a ordem onde vai aparecer feminino e masculino importa. Né? Então você vai ter MFM é diferente de FMM. Né? Então você vai ter que anotar todos importando a ordem. E no item E, ele só quer saber quantas são do sexo feminino e quantas são do sexo masculino. Então, resultados possíveis pode ser 0 feminino, 3 masculino, ou 1 feminino, 2 masculino, ou 2 feminino e 1 masculino, ou 3 feminino e 0 masculino. Então, são 4 resultados possíveis só, né? Porque você só vai Entendi. saber. Então, eu realmente fiz a letra D na letra E. Porque aqui você só quer saber quantos são. E na letra D você quer saber a ordem
do sexo, né? Então, na letra D, você tem 3, 6, 8 resultados, né? Na letra D. E na letra E você só tem 4, né? Ah, Isso. Aqui você tem 8 e aqui você tem 4, é isso mesmo. Ok? Esclareceu a dúvida? sim, ficou mais claro. Então tá bom. Aí o Bernardo está perguntando a B, C e D das 5. Espaço amostral. Então a letra B, anota-se, joga-se uma moeda até aparecer a cara. E anota-se o número de lançamentos. Então você pode ter desde cara na primeira jogada até nunca aparecer cara, né? Porque você pode ficar jogando a moeda a vida inteira e nunca aparecer cara. É uma probabilidade praticamente zero, mas existe esse resultado possível, né? Então o item B, o espaço amostral é um lançamento, dois lançamentos, três lançamentos, quatro lançamentos, e vai até o infinito, né? Então no item B você tem infinitos resultados possíveis, porque a cara pode ser que nunca apareça. No item C, um relógio mecânico pode parar, né? Faltou um R aqui. Pode parar é coisa de mineiro, né? Não, vou falar isso não, porque senão vão me processar por bullying com os mineiros. Um relógio mecânico pode parar a qualquer momento por falha técnica. Mede-se o ângulo em graus que o ponteiro dos segundos forma com o eixo imaginado orientado do centro até o número 12. Então, como o ponteiro dos segundos ele anda em 60, né? Ele anda em 60 graus, né? Desculpa, ele dá 60 passos para dar uma volta, né? 60 segundos. Então, o ângulo que ele pode fazer é 360 graus dividido por 60. Então, ele pode fazer ângulos de 6 em 6 graus, porque toda vez que o ponteirinho dá um passinho, ele aumenta 6 graus no ângulo dele, né? Então, quais são os ângulos possíveis quando ele para? Pode ser 6, 12, 18, 24, 30, 32, até chegar a zero de novo, né? 354 ou quando chegar a zero, né? Você pode pensar também que os ângulos mais do que 180 graus são os mesmos que os ângulos menores de 160 graus. Por exemplo, 354 graus é a mesma coisa que 6 graus, né? Porque se você medir o menor ângulo entre eles, né? Mas como ele não está falando nada, pode ser que você meça sempre o ângulo começando no sentido horário, né? Se você medir sempre no sentido horário, vai ser de 6 em 6 graus até 0 até 354. Ou se você medir o menor ângulo, não importa em que direção, aí vai só de 0 até 180, né? E no item D, o mesmo enunciado entre anterior, mas supondo que o relógio seja elétrico e seu ponteiro move-se continuamente. Aí se ele se move continuamente, aí a hora que ele parar, ele pode parar em qualquer ângulo, né? Então aí é uma variável contínua, vai assumir valores sobre os reais de 0 a 360, ou de 0 a 180, se você só considerar o menor ângulo, né? Então, no item C é uma variável discreta, que vai de 6 em 6, e no item D é uma variável contínua, que vai de 0 a 360 ou de 0 a 180, dependendo de como se considera a medição desse ângulo. Ok? Entendeu, Bernardo? Como escreve isso na D? Na D você põe um conjunto, abre um conjunto, lembra que o espaço amostral é um conjunto. Então você abre lá as chaves do conjunto e põe 0, 6, 0 graus, 6 graus, 12 graus, 18 graus, 24 graus. Você pode pôr uns pontinhos agora e acabar nos 180 graus. Ou pontinhos e acabar no 354 graus. Porque o 360 é igual ao zero que você já colocou, né? Professor, Oi, Pedro. na C, eu poderia fazer tipo x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 grau e menor ou igual a 180 graus? Na C não, na D.
na D. E a C eu tenho que Na fazer C é de 0 discreto. graus de 6 em 6. Na C é discreto, então você coloca os valores, 0, 6, 12, 18, 24. Pode pôr uns pontinhos, porque já deu para perceber que é de 6 em 6, né? Tá bom. E põe o último valor, né? Seja de 180 ou 354, dependendo de como você está medindo o ângulo, né? E na item D que você pode colocar que pertence aos reais, tal que alfa, né? Eu chamo o ângulo de alfa, é zero menor ou igual a alfa, menor ou igual a 360, ou só menor que 360, porque o 360 é igual a zero de novo, né? Tá Então, bom. na D você põe que pertence aos reais. Na C, você coloca os valores inteiros, porque é variável discreta na C, né? Eu tenho uma dúvida na 6, que os espaços amostrais são bem grandes. Só o Bernardo perguntou na D, então eu já falei aqui na D, Bernardo. Então você escreve alfa que pertence aos reais, tal que alfa, 0 menor ou igual a alfa, menor que 360, né? E, e aí, desculpa, Pedro, agora a sua pergunta de novo, Pedro. A 6, o espaço amostral, por exemplo, da A e da B, ele é bem grande. Aí eu consegui calcular quantos elementos vão ter, mas colocar todos, é isso que eu queria saber. Se, por exemplo, acho que se eu não me engano, a A dá 125 elementos, eu tenho que colocar todos eles? Então você vai sortear três no espaço amostral com reposição e anote-se a configuração formada. Então você tem 5 vezes 5 vezes 5, você tem 125 resultados possíveis, né? Se importar a ordem das pessoas. Uma após a outra, então importa a ordem, né? O item A, então importa a ordem. Porque ele está falando que é uma após a outra. Então, se é uma após a outra, então tem a primeira sorteada, a segunda sorteada e a terceira sorteada. Então, importa a ordem. Então, você vai ter 125 resultados possíveis. Teoricamente, você teria que escrever os 125 resultados possíveis dentro desse conjunto, né? Então, mas você pode, uma vez que você cria uma lógica de escrever isso, diminuir a quantidade de coisas que você escreve. Tipo assim, faz uma coluna que só começa com A, né? Aí, não tem jeito, você vai ter que escrever a 125 mesmo, porque é complicado, né? É verdade, é. Esse exercício vai judiar de vocês, mas tem 125 resultados possíveis na letra A. E na letra B, diminui um pouco, né? Você tem 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 resultados possíveis só, né? Então, 60 resultados possíveis, mas teria que escrever os 60 resultados possíveis. E aí, na letra C, aí não precisa, não importa a ordem. Então, A, B, C é a mesma coisa que B, C, A, né? Porque são selecionados ao mesmo tempo. Se são selecionados ao mesmo tempo, não importa a ordem, né? Porque você não sabe quem que são tirados ao mesmo tempo, então não tem diferença entre o primeiro e o segundo. Então aí é combinação, né? Combinação de 5, 3 a 3. Combinação de 5, 3 a 3 dá 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, dá só 10, né? Só dá 10. É isso? Combinação de 5, 3 a 3, é. Dá 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, dá 10 resultados possíveis na letra C só. Porque ABC é a mesma coisa que BCA, que é a mesma coisa que CBA, né? E assim por diante. Então, na letra C são só 10 resultados possíveis, né? Então é isso, mas teria que escrever mesmo, Pedro, não tem jeito. Certo. Começa pelo mais comprido, que é a letra A, depois quando você chegar na letra B, você vai achar que está muito fácil, porque são só 60. E na letra C, então, você vai achar que está facílimo, porque são só 10 resultados possíveis. Ok? Tudo bem. Vocês estão usando combinação e arranjo para fazer essas possibilidades, para calcular o número de possibilidades que existem desses espaços amostrais aí, ou estão fazendo na raça? A Juliana diz que sim, então tá bom. Então
Porque pelo menos você sabe quantos resultados possíveis tem, né? Que nem nesse caso aí, se você tem escolher 3 importando a ordem, é 5 vezes 5 vezes 5. Aí, sem importar a ordem, é 5 vezes 4 vezes 3. E depois, ao mesmo tempo, né? Desculpa, é sem reposição, né? Na B. Depois, ao mesmo tempo, é combinação de 5, 3 a 3, né? Que dá 10. Então, aí pelo menos você sabe quantos resultados possíveis tem para você poder listar todos os resultados possíveis, né? Professor, a 20B, eu não entendi como é que faz. Duas lâmpadas queimadas foram misturadas a 8 lâmpadas boas. Então você tem um conjunto de 10 lâmpadas, onde 2 são ruins e 8 são boas. Se vamos testando uma em seguida da outra até encontrar duas defeituosas, qual a probabilidade que a última defeituosa seja encontrada apenas no quarto teste? Então aí você vai listar, né? Vou pegar aqui a louça, peraí. Então essa é a 20. Então, você tem 8 lâmpadas, 8 boas e 2 ruins. E aí você vai sortear e você quer saber a probabilidade de que a última defeituosa seja encontrada apenas no quarto teste, certo? Então, quantos resultados possíveis você tem para colocar essas duas aí? Então veja que você tem, você vai ter número de resultados totais. Então veja que você vai sortear, você vai testar 10 lâmpadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que são as 10 posições. Professor, a gente não consegue ver a luz. Ah, desculpa. 10 posições aqui. Então, na primeira posição, você vai testar uma lâmpada, ok? Você pega uma lá ao acaso. Na segunda, você pega outra ao acaso. Na terceira, ao acaso. As que você testou, você não vai testar mais. Então, na primeira vez que você testa, você tem 10 lâmpadas para escolher. Na segunda, você tem 9. Na terceira, você tem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, esse é um número de combinações de testes possíveis, né? Você tem aqui, isso aqui é a maneira que você tem de testar as 10, tá ok? Então, é o número de resultados possíveis, que é 10 fatorial. Né? 10 fatorial é o número de combinações que você tem de testar essas 10 lâmpadas aí. Agora você quer aquelas em que até a quarta aparece as duas ruins. Então vamos ver. Então as que até até a quarta posição aparece as duas ruins. Né? Vamos só ler o enunciado para ver se a gente está fazendo certo. De que a última defeituosa seja encontrada apenas no quarto teste. Então, quer dizer, a segunda tem que aparecer no quarto teste. Tá ok? Então, não é até, é na. Então, não é até a quarta posição, é na quarta posição. Na quarta posição aparece a segunda ruim. Então, veja bem, você pode ter boa, boa, ruim, ruim. Essa situação e o resto vai ser tudo boa, tá? Então, essa é uma situação onde a ruim aparece na quarta posição. Outra situação é boa, ruim
boa, ruim. Essa é outra situação onde a ruim aparece na quarta posição. E você pode ter ruim, boa, boa, ruim. Essa é uma situação onde a segunda aparece na quarta posição. Então você só tem três possibilidades, né? Desculpa, mas fazendo desse jeito eu só estou considerando boa ou ruim, né? Porque fazendo assim eu diferenciei as lâmpadas de 1 a 10. Então as lâmpadas aqui estão diferenciadas de 1 a 10. Então aqui eu teria que colocar boa 1, boa 2, boa 3, boa 4, boa 5, boa 6, boa 7, boa 8, boa 9, boa 10, né? Então aqui e a ruim 1 e a ruim 2 eu também deveria diferenciar. Então para fazer desse jeito aqui, eu teria que considerar só boas e ruins, né? Então, vamos partir daqui, considerando que eu tenho nessa situação aqui, se acontecer essa situação, o número de vezes que acontece isso daqui é 8 vezes 7 vezes 2 vezes 1, né? Porque nessa situação aqui, eu tenho possibilidade, eu tenho 8 lâmpadas para escolher aqui na primeira posição para ser boa, então 8. Depois eu tenho só 7 lâmpadas para aparecer aqui na segunda posição de boa, então 8 vezes 7. Depois eu tenho 2 lâmpadas para colocar aqui, que seria ruim, né? Para escolher para aparecer aqui, então 2. E depois eu teria só uma ruim para colocar aqui, porque eu quero que ela apareça na quarta posição. Então o número de vezes que vai acontecer boa, boa, ruim, ruim, são 8 vezes 7 vezes 2 vezes 1. Esse é um número de vezes em que colocando as lâmpadas, escolhendo lâmpadas ao acaso, aparece nessa ordem boa, boa, ruim, ruim, são 8 vezes 7 vezes 2. Então, esse é o número de vezes em que vai aparecer essa configuração aqui, quando eu escolho entre as 10 lâmpadas ao acaso. Nessa daqui também, ó, eu tenho 8 boas para escolher para aparecer boa aqui. Eu tenho 2 ruins para aparecer aqui, depois só 7, porque uma já apareceu aqui, e depois uma também. Então vai ficar 8 vezes 2 vezes 7 vezes 1. E aqui também vai ser 2 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Então esse aqui é um número de vezes em que pode aparecer essas configurações aqui onde você tem ruim na quarta posição, porque ele quer que apareça ruim na quarta posição. Então agora sim, porque esse aqui é um número de possibilidades que eu tenho de aparecer qualquer configuração das 10. Inclusive a ruim pode aparecer na última vez aqui, né? Isso aqui é um número total de possibilidades que eu tenho de escolha de sequências dessas 10 lâmpadas. E aqui é o número de possibilidades que eu tenho de sequência nessa ordem aqui. E as 3 ordens me interessam, porque as 3 apareceram ruim na quarta posição. Então isso aqui dá 8 vezes 7, 56, vezes 2, 112. Isso aqui 112. Isso aqui 112. Então vai dar um total de 336. Então a probabilidade de aparecer ruim na quarta posição, né? Na verdade a segunda ruim na quarta posição, vai ser 336 dividido por 10 fatorial, né? Então vai ser praticamente zero essa probabilidade, né? Porque você ter exatamente a segunda lâmpada ruim na quarta posição, vão ser muito poucos casos, né? Na verdade, são 336 casos em 10 fatorial. 10 fatorial é um número gigantesco. E 336 é um número muito pequeno de casos perto do 10 fatorial. Então, essa é a probabilidade de aparecer a segunda ruim na quarta posição, né?
Agora, se retirarmos 4 lâmpadas ao acaso, qual a probabilidade de que as duas defeituosas estejam entre essas 4 sorteadas? Então agora é um outro experimento aleatório, não tem nada a ver com o item A, né? O item A você ia sorteando uma após a outra, né? Aqui não, você vai tirar 4 ao acaso e você quer que 2 dessas sejam boas e 2 sejam defeituosas. Então veja, se você vai retirar, vou voltar para a lousa, 4 lâmpadas, o número de possibilidades possíveis, como você vai sortear todas elas ao mesmo tempo, é combinação de 10, 4 a 4. Esse é um número de possibilidades que você tem de sortear 4 objetos em 10. E desses você quer sortear 2 boas, então você tem 8 boas. E dessas 8 você quer sortear 2. Então, desse número de combinações de sortear 2 de 8, 2 boas de 8, eu quero saber quantas possibilidades que tem de sortear 2 ruins de 2, né? Eu tenho que pegar as 2 de 2. Isso aqui é um número 1, ou seja, só tem uma possibilidade de tirar as 2 ruins de 2. Enquanto que eu tenho esse número de possibilidades de tirar 2 boas de 8, né? Então, na hora que eu fizer essa conta aqui, ela vai me dar já a probabilidade, porque eu tenho um número de resultados possíveis, onde dão 2 boas de 8 e 2 ruins de 2. Um total de sortear 4 de 10. Então aqui é um número total de possibilidades e aqui é um número total de possibilidades de sortear 2 boas e 2 ruins. Então a hora que você faz essa conta aqui, você tem o resultado de probabilidade de sortear ao mesmo tempo 4, vindo 2 boas e 2 ruins, né? Esse aqui acho que é a maneira mais simples de fazer, pensar em sortear 2 boas e 2 ruins no total de sorteio de 4 quaisquer em 10, né? Então acho que essa é a maneira mais fácil de pensar. Entendeu, Pedro? Sim, professor, entendi sim. Né? Esse exercício é bem legal para você começar a pensar em termos de probabilidade, né? Em termos de combinações, em termos de arranjos, ou mesmo de ir multiplicando possibilidades para você ver o número de possibilidades totais, né? Mais alguma dúvida? Tá começando a esquentar, né, o curso. Começando a ficar mais interessante. Probabilidade é mais, digamos assim, mais. Ele te coloca mais desafios para você pensar. Você tem que gastar um pouco de tempo, de energia aí para conseguir pensar melhor. Mas é um treino também. Uma vez que você treina, depois o resto vai fácil.